nossa irmã Val, né? Deus fala como quer, através de quem quer. Glória a Jesus. Estamos aqui para ouvir a voz dele. Glória a Jesus. Ouvir e obedecer. Oh, glória. A voz desse Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. É uma passagem bem conhecida, irmãos, mas nós vamos ler somente o versículo 1. Amém? Isaías, capítulo 6, versículo 1. Que Deus venha falar poderosamente ao nosso espírito, ao nosso coração. Glória a Jesus. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, quando eu estou escalada, né, para trazer a mensagem, a palavra, a Mariette tinha me pedido para trazer aqueles 3 cultos, né? Estamos sentindo muito falta dela, mas ela não pode estar aqui esses dias. Nós estamos orando, né? Glória a Jesus pela vida dela, da família dela. Mas eu tremo e estremeço, porque é uma responsabilidade muito grande. Você trazer a palavra do Senhor. Estar aqui nesse altar não é fácil não é de qualquer maneira. Eu sempre tive cuidado para nunca falar nada que eu vi ou que alguém me contou, porque púlpito não é lugar de piada, púlpito não é lugar de desabafo do que eu acho, do que alguém me contou. Eu passei por lugares e tinha irmãos que desabafavam no gabinete com o pastor, e no meio da pregação ele contava tudo aquilo. Uma coisa terrível. Eu já passei por lugares de ouvir diretamente aquela piada e sabia que foi porque a pessoa viu ou ouviu. Não foi Deus que usou. Não foi. Então nunca use o púlpito para jogar piada. Se tem alguma coisa contra alguém, vai lá e fala. Você e a pessoa, né? Como diz a palavra, se vem trazer tua oferta, se reconcilia primeiro e oferece a tua oferta. Glória. Mas o púlpito não é lugar de piada. Nunca faça isso. Faça isso. Eu tremo diante disso, irmãos. Então eu oro muito e peço: o que tu quer falar? Eu não quero nada da minha cabeça, por isso que eu digo: fala do meu espírito, do teu espírito ao meu, porque ele fala através do nosso espírito. O nosso espírito testifica, o espírito do Senhor testifica com o nosso. Glória a Jesus. De Deus. Porque Glória a às Deus. vezes o nosso coração é enganoso, não é verdade? Aí tem gente que fala: eu estou sentindo no meu coração da gente fazer isso. Aí eu digo: você está sentindo? Amém. Sentir é particular, é pessoal. Mas não diga que foi Deus que mandou, não. Amém? Sentir no coração é pessoal e particular. Deus mandar é outra coisa bem diferente. Glória a Jesus. Amém? Então, irmãos, a gente viu aqui nesse versículo 1 que Isaías ele fala de um rei Uzias. E diz que no ano que aquele rei morreu, ele viu o Senhor no trono. Olha que coisa linda. O rei terreno morreu. O povo de Judá estava sem rei, porque o rei Uzias, ele foi um rei que reinava no reino do sul, Judá, capital Jerusalém, que o reino tinha sido dividido na época do filho de Salomão, e ficou reino do norte e reino do sul.
Reino do Norte era Israel, capital Samaria, e Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. E o rei Uzias, ele reinava e ele morreu. O trono ficou vazio, mas Isaías teve a visão do Rei da Glória. Glória a O Jesus. trono celestial que estava ocupado e nunca fica desocupado. Glória a Porque Jesus. o nosso Deus, ele sempre está no poder. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente viu que se você vê a história desse rei, ele foi um rei que Deus usou, teve prosperidade, ele tinha estratégia, e ele conquistou, e ele foi uma bênção naquela nação. E ele reinou 52 anos. Glória a Jesus. Mas teve um momento em que o rei Uzias deixou o orgulho entrar no seu coração. Eita Jesus. Teve um momento que ele se achou autossuficiente e quis fazer algo que Deus não mandou. Eita Ele Jesus. ofereceu incenso e era somente o sacerdote que podia fazer isso. Ele achava que não precisava mais. Só porque ele era rei, ele podia fazer o que queria. Olha só. Olha o que a irmã Val falou, né? Nós temos autoridade, nós temos que ter direção, Glória a Jesus. temos que ter ordem e temos que ter decência. Aleluia, Jesus. E ali, quando os sacerdotes foram repreender, ele não gostou. Mas o nosso Deus é juiz Glória a Jesus. e traz juízo. Aleluia, Não é Jesus. só amor, não. Ele é amor e justiça e juízo. Verdade. Amém? Amém. E feriu esse rei Uzias de lepra. Eita Jesus. Feriu no meio da testa dele, onde não podia esconder com roupa. Olha só. E ele ficou leproso. Eita Porque Deus. fez o que Deus não mandou. Porque queria uma posição que não era Deus que mandou. Amém? Faça só o que Deus te manda. Glória a Jesus. Faça, obedeça somente o que diz a palavra dele, o que ele manda. O que você pode apostar a tua vida que foi ele. Aleluia. Deus falou comigo. Você aposta a tua vida, não é a dos outros, não, a tua. Então faça. Glória a Jesus. Amém? Faça o que Deus mandou, apostando a tua vida, porque ele cumpre com a palavra dele. Glória a Jesus. E ali esse rei Uzias que Isaías fala, ele morreu nesse ano aqui que ele diz. Alguns estudiosos falam que pode ter sido em 740 a.C., mais ou menos esse ano, e ele morreu leproso. Mas o que me chamou a atenção nessa passagem, irmãos, também, é que houve um marco na vida de Isaías. Houve um divisor de águas. Você crê que nesta noite pode haver um marco na tua vida? Glória a Um Jesus. divisor de águas e que você possa dizer, olha, antes era assim, mas a partir de hoje, a partir dessa noite, vai ser diferente. Glória a Jesus. Porque a glória do Senhor vai encher a minha vida. Glória a Deus. Ali foi o chamado de Isaías. Deus chamou ele como profeta para profetizar. Em casa você lê o capítulo todo e você vai ver, né, a glória de Deus, como Deus fez, como Deus purificou ele, como Deus preparou ele para esse chamado. Porque é Deus que nos prepara para esse chamado. Glória a Jesus. Não somos nós, amém? Amém. Que nos preparamos. Não somos nós, é Ele Glória que a nos Deus. capacita. É Ele que está conosco e Glória a garante Jesus. que venhamos fazer aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Glória a Jesus. E, irmãos, vamos fazer uma analogia sobre essa passagem, sobre a morte do rei Uzias. Entenda, o texto não está dizendo que porque o rei Uzias morreu, Isaías viu agora. Não. Tá? Eu te expliquei o que realmente foi, que era o rei Uzias, e que teve um marco ali no ministério de Isaías. Mas o Espírito Santo
abriu o meu entendimento para algo que eu achei fantástico. E vamos fazer essa analogia. Que muitas das vezes precisa morrer algo dentro de nós para que possamos ver a glória de Deus. Glória a Jesus. Muitas das vezes precisa morrer algo dentro de nós para que possamos ver a glória de Deus. Glória a Jesus. E o Espírito Santo falou o primeiro tópico. Precisa morrer a falta de perdão. Glória a Jesus. Hein? Essa falta de perdão, ela engloba ódio, rancor, mágoa. Engloba isso tudo. Vocês lembram do pastor Tiago? Que estava quarta-feira ministrando aqui e ele falou aquele testemunho daquela mulher que tinha ódio, que não conseguia perdoar, que ela tinha ódio de outra pessoa, e aquela mulher foi possessa por demônios, né? Oraram e foi expulso, porque o ódio, né? A falta de perdão, a mágoa, o rancor, isso não é de Jesus. Verdade. Isso é de Satanás. Eita Jesus. Então, libere o perdão nesta noite. Glória a Jesus. Libere. Ah, mas ela não presta. Ele não presta. E você presta? E nós prestamos? Eita Jesus. Irmão, nós não valemos nada. Eu não valho nada. A minha justiça é como um trapo de imundícia. Verdade. E mesmo assim Ele nos amou. Glória a Jesus. E mesmo assim Ele nos ama. Aleluia, E Jesus. mesmo assim Ele fala, filho, filha, libere o perdão. Glória a Jesus. Porque se você não liberar, você não vai entrar lá. Verdade. Perdoar não é esquecer. É lembrar sem dor, sem ressentimento. Glória. Isso é que é o perdão. Nós temos amnésia. Quem é que é amnésia? Deus nos livre disso. Não é verdade? Mas libere o perdão. Glória a Para que Jesus. você possa ver a glória de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Eu gosto sempre de dar um exemplo bíblico. Nós não vamos abrir, senão a pregação vai a 1 hora hoje, se a gente fosse ler todos os textos, mas anote, se quiser ler em casa. Está em Mateus 18, do 23 ao 33. Mateus 18, do 23 ao 33, fala de um certo rei que queria que quem devesse a ele pagasse. E tinha um homem que devia a ele muito, era o que mais devia, 10 talentos. E o rei queria que fosse vendido a esposa, os filhos, os bens dele, para que ele pagasse aquela dívida. E ele se humilhou, e ele implorou, e ele falou, Senhor, ser benigno comigo, ser misericordioso comigo, me dá mais um tempo. E aquele rei deu um tempo a ele. E sabe o que aconteceu? Ele saiu todo feliz, porque o rei deu um tempo a ele. Aí sabe o que aconteceu? Ele encontrou um conservo, uma pessoa que devia a ele. Olha só. E aquela pessoa pediu a ele a mesma coisa, me dá mais um tempo, ser bondoso comigo, ser misericordioso comigo. E ele não foi. Olha só. Meu Ele não Deus. foi. E ele não perdoou. Ele não deu tempo para aquela pessoa pagar a dívida. E ele foi impiedoso. Muitas das vezes nós queremos ser impiedoso. Queremos ser juízes, mas ela merece, ele merece. Nós merecíamos a morte, irmãos. E ele nos tirou do lamaçal do pecado. Glória a Jesus. Aleluia. E chegou ao ouvido do rei. E o rei falou, servo mau e fiel. Olha. Você não teve misericórdia. Eu tive misericórdia de você e você não teve. Ai, Pega ele e joga nas trevas exteriores. olha. Vocês estão entendendo? Jesus nos dá chance. Ele nos perdoa. Ele investe em nós.
Ele nos limpa. Glória a Jesus. Ele nos dá bênçãos materiais. Glória a Deus. Bênçãos espirituais, porque Ele é o nosso Pai. É verdade. E a gente faz o que com isso? Na hora de perdoar, a gente não quer. Mas a ordem nesta noite, libere o perdão. Glória a Para Jesus. que você possa ver a glória de Deus. Não importa o que ele ou ela te fez, a ordem é liberar. Glória a Porque se a Jesus. gente não perdoa, Deus também não vai nos perdoar. Eita, Jesus, desse jeito, Jesus. Amém? Está lá no Pai Nosso, né? Perdoar é quem nós temos que perdoar. Glória a Jesus. Eu gosto muito de. Eu gosto muito de fazer esses tópicos dando uma passagem bíblica. Por quê? Para ver que não é da nossa cabeça. E quando Deus fala, tem que estar baseado na palavra dele. Porque é a palavra dele, né, que nós temos que obedecer. Glória a Então, nós Jesus. vemos esse exemplo desse servo mau. O servo, o credor e compassivo. O outro tópico, irmãos, é a falta de fé. A falta de fé, aí entra dúvida, incerteza, amém? Isso entra também, incredulidade, é falta de fé. O inimigo, ele quer fazer de tudo para roubar a nossa fé, para fazer com que a gente duvide das promessas. É verdade. Ele quer fazer de tudo. Então ele vai usar alguém, ele vai fazer algo que você está pedindo não acontecer. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Eita, Jesus. É impossível agradar a Ele. Hebreus 11:6 diz isso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Glória a e que Jesus. é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Porque Jesus. sem fé é impossível agradar a Deus. Eita, Jesus. Amém? Amém. Lá em Marcos 9, 22, 24, começa bem antes dessa passagem, mas tem um homem que o filho dele tinha um espírito maligno. O filho dele era mudo e aquele espírito maligno tomava ele se batia, ele espumava e muitas das vezes queria lançar ele no fogo e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio e aquele pai foi até Jesus. Ele foi desesperado até Jesus. Depois vocês vão ler com calma, é muito interessante. E ele fala assim para Jesus, no versículo 22, 9:22. Senhor, se tu pode, faz alguma coisa. Olha o que é isso aí? A dúvida, né? Se tu pode. Olha só. Se tu pode, cura meu filho. Senhor, se tu pode, abre uma porta de emprego. Olha a dúvida. Não, irmãos, ele pode todas as coisas. Glória a Jesus. Todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Aleluia, E como a Jesus. irmã Val falou aqui, ele nos deu esse poder. Glória a essa Deus. autoridade para expulsar demônio e para desfazer as obras das trevas. Glória a Jesus. Eu Ele deu, creio, não foi Senhor. para os anjos, ele deu para a igreja. Glória a Jesus. Oh, glória. Amém? Amém. Aí Jesus falou assim, olha, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Deu uma chicotada nele, deu uma lapada nele. Jesus quis dizer, olha, poder eu posso, porque eu estou no controle de todo o meu redor. Glória a Jesus. E você pode crer? Porque tudo é possível ao que? É Então, sem fé, é impossível agradar a Ele. verdade. Aí, quando Jesus falou isso, irmãos, caiu a ficha. Não tem hora que precisa a gente tomar uma sacudida, É, uma chicotada, uma lapada, desse jeito. para que caia a ficha, É. para que a gente desperte e faça hoje como a irmã Bia. Deus usou ela
agradar a Deus? Eita, Jesus. Hein? Não é uma lapada, não é uma chicotada? Pois é, precisamos disso. Aleluia, Porque Jesus. Ele corrige ao filho que ama. Glória a Jesus. Amém. Aí ele automaticamente ele falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu creio. Aleluia, Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Quando ele declarou isso, irmãos, na mesma hora, Jesus expulsou aquele demônio. Glória a Jesus. Na mesma hora, Aleluia, Jesus. aquele rapaz foi liberto pelo poder da palavra. Glória a Jesus. Creia, não duvide, a incerteza não faz parte do nosso vocabulário. Aleluia, Jesus. Ai, irmã Cristina, mas somos humanos, claro. Irmãos, olha, pode vir qualquer pensamento na nossa mente, porque nós somos humanos. Pode ser o diabo que lance, pode ser nós mesmos, porque nem tudo é o diabo, né? Tem gente que só quer botar culpa no diabo e não olha que precisa mudar. Verdade. Então o que acontece? Pode vir um pensamento, mas ele não pode permanecer. É verdade. Eu costumo dizer, a gente não pode pedir que um passarinho pouse na nossa janela, mas a gente pode pedir que ele faça ninho. Oh, glória. Toda vez que ele bota um graveto lá, a gente tira e joga fora. Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Toda vez que vir um pensamento contrário, joga fora. Aleluia, Jesus. Fica com o que diz a palavra. Glória a Que Jesus. tudo é possível que crê, que sem fé ele não se agrada. Joga fora quando vier essa dúvida, essa incerteza, essa insegurança. Joga fora. Porque tudo é possível que crê. Glória a Jesus. Então precisa morrer também Aleluia, Jesus. a falta de fé. Amém? Amém. Outro tópico que precisa morrer em nós, irmãos. Não é só em vocês não, em mim também. Porque é uma luta constante todo dia. Aleluia. Quando a gente usa da autoridade que essa palavra nos dá, aí é que a gente lança fora. Glória a Jesus. Não é de nós mesmos. Nós não somos capazes. Poder de Deus. Mas a palavra dele nos garante. Aleluia. E nos capacita. Glória a Fique Jesus. com o que ele disse. Glória a Que Deus. tudo é possível que crê. Oh, Então glória. o que não está acontecendo? Continue crendo. Porque Aleluia. se for para a glória dele, vai acontecer. Glória a Agora, Jesus. se for para a nossa glória, não vai É acontecer. verdade. Desse Amém? jeito. Amém. Aí o terceiro ponto que Deus usou a irmã Bia aqui, Deus usou a irmã Val. Glória a O Jesus. medo. Aleluia, Jesus. Temos que fazer morrer o medo dentro de nós. Verdade. Aí esse medo, ó, engloba ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Esse medo engloba tudo isso. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Glória a Jesus. Quem é o perfeito amor? É Jesus. Glória a Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Glória. Com medo de que do amanhã? Ele já está lá no amanhã. Glória a Jesus. Ah, mas o meu passado vai me trazer muitos males. Foi apagado pelo sangue Glória a do Jesus. Aleluia, E se vier Jesus. consequência, ele te dá graça. Glória a Deus. É passar pelas consequências. Creio, Mas Senhor. não temas. Não tenha medo. Porque o verdadeiro amor, Jesus lança fora todo medo. Glória a Jesus. Deus me deu uma frase. O medo de não tentar é o que te impede de conseguir. Aleluia, Jesus. O medo de não tentar é o que te impede de conseguir. Aleluia. Amém? O medo, irmãos, ele quer bloquear a nossa confiança. É verdade. Para que não possamos ver a glória de Deus. Aleluia. Não tenha medo, ele te garante a vitória. Glória a Porque Jesus. ele é o verdadeiro amor. Glória, Amém? glória a Deus. Vamos ver um exemplo disso? Anota para você ler depois. Está lá em Mateus 18, 23 ao 31. Glória a Jesus. Oh, glória. O tempo está passando, mas vamos concluir em nome de Jesus. Glória a Jesus. Sabe o que
que diz nessa passagem? É um texto muito interessante. Pedro teve medo. Pedro teve medo. Teve também falta de fé, por um momento. No meio de uma tempestade, eles gritaram pensando que era um fantasma. Aí Jesus falou: sou eu, não temas, não tenha medo. No mar. Aí Pedro, todo afoito, né, como sempre foi: se é tu, Senhor, manda eu ir aí ter contigo. Aí Jesus falou: venha. Olha que coisa linda, e ele foi. Pela palavra de Jesus, ele confiou e ele foi. E ele foi, e ele foi, e ele andou sobre as águas. Glória a Jesus. O milagre aconteceu, ele andou sobre as águas. Encontro de Jesus. Ele flutuou. Glória. Pela ordem de Jesus. Glória a Jesus. Vem que sou eu. Ele garante quando ele manda. Glória a Deus. Mas sendo que muitas coisas também dependem de nós. Não é somente dele, irmãos. Ele faz a parte dele, mas a nossa, ele não faz. É verdade. Tem que fazer não. Aprenda isso. A sua, a minha, ele não faz. E lá foi Pedro. Sabe o que aconteceu? O vento forte batendo no rosto dele, começou a se ligar nas coisas naturais, tirou o foco da ordem e teve medo. Foi. E começou a Afundou. afundar. Eita Jesus. Vocês entenderam? Quando a gente tira o foco da ordem É verdade. e foca nas coisas naturais, vem o medo. Isso. E o que acontece? A gente afunda. É verdade. Começou a afundar. Meu Deus. Calma, mas nem tudo está perdido. Aleluia, Está Jesus. afundando, mas você não vai morrer. Glória a Jesus. Pedro clamou, gritou por Jesus. Aleluia, E Jesus. Jesus foi lá e tirou ele. Glória a Não Jesus. deixou as ondas sucumbir. Glória a Grita Deus. por Jesus nesta hora. Aleluia, Jesus. Senhor, estou com medo, me socorre, me ajuda. Aleluia. Não me deixa morrer, não me deixa sucumbir. Aleluia, Ele Jesus. estende a mão, irmão. Glória a Deus. Porque Ele quer que você fique de pé. Glória a Ele não Jesus. quer que você morra. Ele quer que você cumpra o chamado aqui nessa terra. Glória a Jesus. Amém? Amém. Então Pedro foi tirado. Jesus falou: por que vocês temem, homem de pouca fé? Tchau, Jesus. Amém? Amém. Então tira esse medo que está tentando te fazer parar. Aleluia. Não deixe que bloqueie a confiança no teu Deus. Amém? Amém. O último tópico, irmãos, para corrermos para terminar, é bem interessante, engloba muita coisa. Eu estou englobando porque se a gente fosse falar um de cada vez ia demorar muito. Sabe o que precisa morrer? O quarto tópico, o nosso eu. Eita, Jesus, desse jeito. O nosso eu, irmãos, ele vai englobar o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade. É verdade. Não é verdade? O nosso eu precisa morrer todos os dias. E somente o eu sou. Oh, glória. O Aleluia. eu sou. Aleluia, Ele Jesus. fica vivo dentro Glória a de nós. Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Muitas das vezes, irmãos, a gente acha que é algo suficiente. A gente acha como o rei Uzias achou. Porque eu tenho cargo, porque eu tenho. Nós não temos nada. Verdade. Quem somos nós, miseráveis pecadores? Verdade. O que eu tenho? Eu não tenho nada, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E acha que é, né? Como diz aí fora o ditado, acha que é a última Coca-Cola do deserto, né? O rei da cocada preta ou branca. Ah, Não é verdade? ah. Deixa morrer o teu eu, o teu ego, e deixa o eu sou dominar a tua vida. Glória a Jesus. O pastor Tiago na quarta falou aqui sobre Naamã, né? Teve que morrer o orgulho dele, o eu dele, a vaidade, né? Desprezou o Rio Jordão, e era no Rio Jordão que Deus queria
vitória. Glória a Jesus. Mediante a obediência. Então não despreze as coisas simples. Não se ache melhor do que ninguém. Porque nós não somos. Verdade. Diante de Deus nós somos iguais. Glória a Jesus. E para deixar aqui uma passagem bíblica, né? Depois você lê todo o capítulo. É lá em Daniel 4. Rei Nabucodonosor. Chegou um momento em que ele olhou para a Babilônia e falou: eita, essa grande Babilônia, isso tudo aqui, ó. Tudo pela minha força, tudo pela minha glória, pela força do meu poder. E Deus já tinha alertado a ele ao arrependimento. E ele se achou alto demais. E Deus derrubou. E diz a Bíblia que ele ficou 7 anos comendo relva, como se fosse um lobo, como um animal, né? Alguns dizem, a Bíblia não fala o que foi realmente. Alguns querem dizer que foi quadro de esquizofrenia, mas a Bíblia não diz isso. Diz que ele ficou como um animal comendo capim. Amém? Amém. Então não se orgulhe, não deixe a vaidade falar, achar que você é alguém, a soberba. Não deixe. Faça morrer isso em nome de Jesus nesta noite. Glória Como eu te disse, pode vir sentimento, pode, porque somos falhos, mas não alimente. Não deixe que cresça dentro de você, porque você é uma nova criatura. Glória a Jesus. Quem está em Que pé? nesta noite seja um novo marco na tua vida. Glória a E Jesus. que você aprenda a lutar com as armas que Ele te deu, com a armadura dele, que é a sua palavra. Glória a Jesus. Nabucodonosor reconheceu que o verdadeiro rei, que o verdadeiro Deus era o nosso Deus. Aleluia, Jesus. E ele, quando reconheceu, aí foi mudada a história dele. Amém? Amém. Quando nós reconhecemos que sem Ele não somos, não temos, não podemos, nada fazemos, Ele muda a nossa história. Glória a Jesus. Ele traça um novo marco. Há um divisor de água e você vai dizer, isso era antes daquela pregação, antes daquela minha conversão, antes da minha oração, mas agora eu vou ver a glória de Deus. Glória a Jesus. Porque eu quero que morra na minha vida tudo que vai impedir. Glória a Jesus. Amém? Amém. Então, irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe com essa palavra, que é dele, não é minha. Glória a é dele. Jesus. Glória a Deus. A Ele toda honra e toda glória. Glória a Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Está difícil para você? Para Pedro também estava. Aleluia, Jesus. Clame a Jesus.